E aí depois, meu querido, é só você continuar andando, que ele vai te dando as estratégias, que ele vai te dando, te capacitando, te ajudando. E tudo, né? E tudo vai funcionando para a honra e glória dele. Amém? Oi, seja bem-vindo a mais um Café com Pão. Hoje nós tomamos um cafezinho juntos, pega lá o seu que o meu já tá aqui e conversamos sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre seguir a Jesus, independente das situações. Dessa vez eu não filmei o que eu fiz no meu café, por quê? Porque eu esqueci. Eu fiz um café com a minha proteína whey e ficou muito ruim. Cada gole que eu dou... Oh, glória. Aleluia. Nossa, tá assim... Cada gole que eu dou, eu vou lá no céu e volto, né? Mas a gente não vai estragar a proteína, então eu vou tomar mesmo assim. Queria ler com vocês Lucas 9, 59 até o 62, que diz assim: quando Jesus estava andando pelo caminho, e aí vem as pessoas falando que queriam seguir Jesus, tá? Só para contextualizar. O outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E em cima desse texto eu queria falar sobre as desculpas que nós damos para Deus, sobre as coisas que nós colocamos na frente de Deus antes de fazer o que Ele vem nos pedindo, né? E podem ser aqui, como foi citado no próprio texto, desculpas que são super válidas, sabe? Coisas que fogem do nosso controle, como um familiar que perdemos, mas muitas vezes, sabe, o que Deus falou ao meu coração nesse dia que eu ouvi essa ministração nesses versículos, é que muitas vezes a gente dá desculpas que não são tão válidas assim. E sem perceber, sabe? A gente coloca nas situações um peso maior do que elas precisam ter. E a gente esquece de olhar para Deus, que é um Deus que nos capacita, né? Um Deus que quando Ele pede, Ele provê os meios da gente realizar aquilo, né? Eu sempre gosto de contar o meu testemunho de como eu era uma pessoa tímida, de como eu era uma pessoa assim, fechada, e como Deus transformou a minha vida, como Deus fez, mas o que eu precisei fazer? Precisei vir como esses homens, né, falaram, Senhor, eu quero te seguir, eu quero fazer a tua obra. Realmente, quando eu me coloquei disponível para servir a Deus, eu não pude mais olhar para trás, eu não pude ficar me prendendo a desculpas, a coisas pequenas, né, que Deus poderia resolver para mim, né? Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o temor a Deus e o temor aos homens. E isso é muito real para mim. E tudo que eu falo aqui, na verdade, Deus ele ministra primeiramente comigo, ministra o meu coração para depois eu repassar para vocês. Eu era essa pessoa, né? Essa minha timidez, ela vinha de um lugar de muito medo de falhar, de muito medo de decepcionar, muito medo de fazer algo errado, de falar algo errado e realmente passar vergonha ou ser julgada e criticada. E isso me calava por muitas vezes. Mas o que realmente eu tenho visto, né, ao longo da minha caminhada é que quanto mais nós nos colocamos disponíveis para fazer a obra de Deus, quanto mais nós nos colocamos ali, sabe, na posição que Deus tem nos pedido, e você tem que ter o seu relacionamento com Deus íntimo e pessoal com Ele, para saber exatamente o que Ele pede para você, sabe? Deus tem coisas diferentes para cada um de nós, às vezes você não vai precisar mesmo. Porque eu conto meu testemunho, né, de que eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha, e Deus me colocou para liderar uma célula de adolescentes quando eu tinha 15 anos, e eu não conseguia... Gente, eu não consegui fazer nem a interpretação dos versículos. Eu não consegui falar por 2 minutos seguidos, sabe? Eu não consegui discorrer sobre aquilo, sabe? Eu tava com vergonha, eu tava com medo, eu fiquei toda me tremendo. Eu era até assim no colégio também, toda vez que eu ia fazer qualquer apresentação, qualquer trabalho, eu ficava tremendo da cabeça aos pés, eu ficava muito nervosa, minha voz começava a falhar e eu não conseguia. Você olha pra pessoa desse jeito, né? Muitas vezes pode ser até você que tá nessa situação hoje, sabe? Que tem muita vergonha, que tem muito medo, e esse medo te paralisa. E você olha assim e fala, não, mas Deus não me criou pra pregar o amor dele, pra falar dele pras pessoas. Ele não fez isso, porque eu sou muito tímida, deve ter outro propósito na minha vida, mas a palavra de Deus fala que todos nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu não tô dizendo que você, que é super tímido, que é envergonhado, vai ter que subir num púlpito e liderar uma célula e pregar para milhões de pessoas. Às vezes não é nada disso, sabe? Às vezes Deus só tá te pedindo pra falar do amor dele pro seu colega de trabalho. Às vezes Deus só tá te pedindo pra falar do amor dele pras pessoas do seu convívio.
Então, Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, sabe? Eu tenho certeza, né, que tem muitas pessoas que Deus, ele quer sim libertar desse medo, dessa vergonha, dessas amarras que nós nos colocamos, né, dessas desculpas que nós damos muitas vezes para seguir a Jesus, né? A gente fala, Jesus, eu quero muito te seguir, mas deixa eu só ficar aqui agarrado com a minha vergonha. A gente se agarra a essas desculpas, sabe? Deixa só eu terminar esse período da minha vida que eu tô passando, que tá muito difícil. Deixa só eu acabar aqui a faculdade, porque tá muito tumultuado, e depois eu vou te seguir, depois eu vou fazer o que o Senhor quer. E não é assim que a gente tem que viver. Eu não falo isso pra glória minha, porque até hoje, inclusive eu falei, quando eu ouvi essa ministração sobre esses versículos, eu levei um sacode de Deus, assim, de coisas que eu estava fazendo, que eu estava colocando como desculpa, que eu estava realmente me esquivando de fazer o que Deus estava me pedindo para fazer hoje, por conta de desculpas que eu estava colocando, né? Então eu falo isso em amor para você hoje, que você se coloque realmente nesse lugar com Deus. Você coloque a mão no arado e não olhe para trás. O que significa isso? Você se posicione para fazer a obra de Deus e você não olhe para trás. Não olhe para suas limitações, não olhe para como você é hoje, mas olhe, peça para Deus para que você se veja com os olhos dele, como ele te vê. Sabe, um filho de Deus, uma filha de Deus, que é sim capaz, que é sim forte e corajoso, né? Então eu creio que assim como Deus transformou e ainda está transformando todos os dias, essa Lívia que era tímida, que tinha medo de público, que não conseguia falar por mais de um minuto na frente de pessoas e que se escondia atrás de tantos medos e tantos questionamentos internos. Assim como Deus tem me tirado desse lugar, que Ele possa te tirar também, que Ele possa ir trabalhando em você, nas suas questões internas, nas questões que muitas vezes te impedem de falar do amor dele para as pessoas. Amém? Então é isso, o café já tá gelado. Mas eu espero que eu espero que de verdade essa palavra possa ser bênção para alguém que está assistindo esse vídeo. Lembre sempre que o Senhor é contigo, Ele espera o primeiro passo vir de você. E aí depois, meu querido, é só você continuar andando, que Ele vai te dando as estratégias, que Ele vai te dando, te capacitando, te ajudando. E tudo, né? E tudo vai funcionando para a honra e glória dele. Você só precisa se posicionar, parar de dar desculpas, ser obediente. E o resto é com Deus. Não se preocupe, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Tenha um foco nele. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.